bombardeiros médios aliados tiveram hoje a missão. And in today's news, Private Presley departed for... Всем советским людям особенно приятно. Voudrais te parler. Instalação do governo federal na nova capital. Morre, homem de Deus. Vai buscar mais bosta de vaca, senão ele morre. Pátria ou muerte. Sua pele, palmo. Emissoras brasileiras. Alô, ouvintes, atenção, dentro do instante só. Não é mais nada. Hoje de madrugada. Antes, mas é necessário pensar assim que as primeiras experiências radiofônicas no Brasil, elas datam da década de 20 do século XX, né? E em Florianópolis a radiodifusão só vai chegar 2 décadas mais tarde. Florianópolis entra na década de 40 sem uma emissora local, sem uma emissora própria. E é interessante perceber que outras cidades de Santa Catarina, como Blumenau, Joinville e Itajaí, já tinham as suas emissoras próprias, né? Blumenau com a Rádio Clube do Brasil em 1936, Joinville com a Rádio Difusora de Joinville em 41 e Itajaí com a Rádio Difusora de Itajaí em 42. O Ivo Serrão Vieira, em 1942, ele montou o sistema de alto-falante. Ele não suportava a ideia de Florianópolis, na capital, não ter uma emissora de rádio. E a origem das emissoras de rádio, na maioria dos locais, é um sistema de alto-falante. Comprou alguns equipamentos, vitrolas, discos, cabos, fios, enfim, e pediu autorização para a prefeitura e, uma feliz coincidência, o prefeito de Florianópolis na época, o Rogério Vieira, era parente do Ivo Serrão Vieira, e ele instalou 4 alto-falantes em locais centrais da cidade. Aonde que a população circula? Na praça principal, perto da igreja, no caso da catedral, Rua Felipe Schmidt. Então esses foram os pontos principais do sistema de alto-falante, né? E a central ficava ali também, os estúdios ficavam ali nos altos da confeitaria Chile. Quando a mel for a e te sintas cansada de vogar, lembra que eu aqui... Mas a origem do serviço de alto-falante são as igrejas, e particularmente as igrejas católicas que predominavam naquela época. Então a primeira expansão, projeção do som além do contato com as pessoas eram os alto-falantes da torre da igreja, que depois eles passaram a servir para prestar serviços, mandar recados, falar sobre cuidados de saúde, cuidados de até princípios de educação, essas coisas assim. E dali a coisa vai evoluindo. E esse alto-falante da Guarujá, ele também vai propiciar relações de sociabilidade com um dado muito interessante, que são os oferecimentos musicais, certo? Os oferecimentos musicais via alto-falantes já acontecia nas quermesses, nas festas de igreja, mas ali naquele momento, né, no momento que durasse a festa. Com o serviço de alto-falantes da Guarujá, esses oferecimentos musicais eles passam a ser feitos em qualquer horário do dia, né, ali quase o dia inteiro. O formato dele, aquela corneta assim, ela tinha uma bocarra, né? Então aquela bocarra, ela foi como é que se diz, batizada de boca de jacaré. E aqui ficou famoso porque quando o Serrão Vieira foi que montou a Rádio Guarujá e o serviço de alto-falantes, ele foi pedir ao governo do estado um apoio para transformar em emissora de rádio, essa coisa toda. O então governador disse para ele que aquelas bocas de jacaré incomodam muito, se devia preparar aquilo. Em Florianópolis também tem uma curiosidade bastante grande, que houve quase uma associação de pessoas que não queriam que o rádio fosse implantado em Florianópolis. As pessoas não estavam acostumadas com essa polifonia urbana, né, com esses vários e diversos sons que
que a cidade, que o mundo urbano propicia. E o serviço de alto-falantes é uma coisa tipicamente urbana. É claro que depois, agora já numa emissora devidamente estabelecida e funcionando como tal, essas críticas, esses embates, essas resistências vão diminuindo e a Guarujá vai se tornar a pioneira na radiodifusão florianopolitana. Emissoras brasileiras da Rádio Guarujá, Florianópolis, Santa Catarina. São 12 horas e 50 minutos. Chamando a atenção para o fato de que essa oralidade do rádio é, na verdade, a oralidade eletrônica, uma oralidade que surge como uma etapa posterior à escrita, né? A imprensa foi uma etapa e na etapa seguinte da comunicação foi a eletrônica, que trouxe várias coisas que se discute hoje em relação à internet, que é o tempo real, né? Que são coisas que estavam presentes já no rádio e caracterizam, então, essa oralidade, que é uma oralidade artificial criada pelas condições da eletrônica. Porém não tive a coragem de abrir a mensagem e na incerteza eu meditava e dizia: chorar de alegria, chorar de tristeza, quanta verdade tristonha, mentiras risonhas uma carta nos traz. E assim pensando rasguei tua carta e queimei para não sofrer mais. E fui convidada para participar, não como caloura, mas como cantora, né? E eu fui convidada para inaugurar a Rádio Guarujá. E dali começou tudo. Com o aval do meu pai, que só passeava e cantava com ele presente, né? E daí comecei a cantar na Guarujá. Eu tinha um programa fixo meu, que o meu carro-chefe era mensagem, né? Todo mundo me conhece como Osmarina Munguilhote, cantando mensagem, só me pedo para cantar isso. A mesma caligrafia de quem disse-me um dia: estou farto de ti. Depois a Guarujá, com o tempo, ela foi se expandindo, e nós criamos, não digo uma concorrência, porque com a Rádio Nacional do Rio, porque a Rádio Nacional tinha novela, tinha esporte, agora já tinha isso tudo completo. Logicamente que depois de um tempo desapareceu isso, o pessoal foi para outra rádio, naquela época a nossa co-irmã Diário da Manhã, e o pessoal começou a fazer novela lá. Mas nós tínhamos naquela época um casting muito bom de locutores, de técnicos. O padrão que todas seguiam era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma rádio que nos anos 40 ela passou a ser uma rádio estatal, portanto, do governo federal. Essa emissora possuía mais de 600 pessoas trabalhando. Então era uma coisa de doido, né? E eles tinham programas de auditório e grupos contratados exclusivamente para trabalhar na emissora. A Guarujá, ela seguia a mesma linha. Ela tinha o seu auditório, ela tinha os seus grupos de musicais, ela possuía o seu quadro de radioteatro, né, com atores e atrizes, possuía a sua equipe esportiva. A gente naquela época teria que ser polivalente, né? Então, cada um dentro da sua função, mas a gente entendia o outro, tinha que ser polivalente, não podia ser bitolado, vamos dizer, em determinado local. A gente tem registros das peças produzidas na época, peças escritas completamente aqui, né? Não foram peças adaptadas de outros lugares. Nós tivemos escritores, tivemos diretores, tivemos grandes atores, né? Tivemos equipes inteiras fazendo radioteatro numa cidade que era muito pequena para sustentar esse tipo de programação, né? A entrada em 1900, a Guarujá é de 1942, 42. A segunda rádio
Ela entrou no ar em 1954, 12 anos depois. Foi a Rádio Anita Garibaldi, que entrou em caráter experimental, mas começou a trabalhar como já se tivesse todas as licenças, mas não tinha. Depois, em seguida, isso foi em agosto, que a Anita Garibaldi foi para o ar. Em novembro do mesmo ano, a Rádio Diário da Manhã foi montada. Essa Rádio Anita Garibaldi surgiu na década de 1950, quando só existia uma outra estação, a Rádio Guarujá. Nós, da família Barreto, eu, a Ibil, Jason Tupi Barreto, todos mocinhos com 12, 13, 14, 16 anos, né? Tivemos um grande mestre chamado Oswaldo Rubim, um profissional super talentoso, né? Tanto na interpretação de novelas, como nos jornais falados. Na época, os programas de grande audiência, tanto no público feminino quanto masculino, eram os programas de poesia. Então, um tango à meia-noite fez muito sucesso, fim de noite musical, música, Teu Nome é Romance, a discoteca do ouvinte, com toda a cidade telefonando, né, e se inteirando dos maiores sucessos. Ali se revelaram os maiores talentos do rádio. Até 1954, quando ela foi inaugurada oficialmente, após ter recebido o prefixo ZYT25. Agora vejam um fenômeno interessante. As ondas médias são aquelas que sobem montanha e descem montanha. As curtas, não, elas batem e vão para longe. Não é? E então, de curtas não tem nada. São as ondas mais promissoras, são aquelas que se irradiam muito mais. Mas nós tínhamos circunstâncias inéditas. A nossa onda média batia como a onda curta e era ouvida até na África, onde tínhamos até público ouvinte lá. Alô, amigo ouvinte, alô, amigo fã, você está ouvindo a Diário da Manhã. Mas, fundamentalmente, o rádio de Florianópolis era um rádio de uma disputa extraordinária entre Rádio Guarujá e Diário da Manhã. Uma levava, contratava, tirava um daqui, levava para lá, a outra respondia com uma outra contratação bombástica. Era uma disputa muito grande, porque tinha uma disputa política no meio também das duas rádios, uma do PSD, outra era da UDN, partidos políticos antigos. Nós tínhamos, então, o poder, de um lado, do PSD, através da família do Adeval Ramos da Silva, e do outro lado, da família Conde Bornhausen, nós tínhamos a UDN, União Democrática Nacional, PSD, Partido Social Democrático. Partidos que depois foram extintos pela ditadura. E enquanto estiveram em mão desses partidos, foram um instrumento desses partidos de conquistar o eleitorado. Então, os partidos investiam muito dinheiro na rádio, né, e tentavam, com essa programação artística, que é uma escola que veio, digamos, do Getúlio Vargas, porque ele fez isso na Rádio Nacional, se alinhar com artistas populares e botá-los na rádio para fazer a emissora nacional se transformar no fenômeno que realmente se transformou. Né, eles seguiram esse modelo aqui, tentando captar ouvintes para ouvirem a programação, que obviamente vendia o peixe dos partidos também, né, nos intervalos entre os radioteatros, entre os programas de auditório. Né, e isso explica como o Florianópolis teve um rádio tão maravilhoso, realmente é um rádio fantástico. Rosa brigou com o Jasmim, ficou tão triste e sentida, quando vieram lhe contar que ele namorou a Margarida. Eu, quando cheguei no rádio, porque eu acompanhava ela nos programas que tinha na Rádio Guarujá. Ela começou também na Rádio Guarujá. Como é que era o nome da sua irmã? O nome verdadeiro dela era Idemê Santana. Mas como ela depois começou a fazer parte do conjunto Los Cubambós, porque na época não era banda, era conjunto mesmo que se chamava, né? Então ela era crooner do conjunto. Então ela adotou o pseudônimo de Tânia Martínez. E eu acompanhava, mas eu estava sentadinha assim no cantinho do palco. O programa era feito mesmo no palco, onde tinha um auditório e tudo. O seu Palmeiro chegou perto de mim e perguntou, né, se
Se eu cantava, eu peguei e disse, não, eu não canto, eu só venho aqui para acompanhá-la no programa. Aí ele disse, não, então você vai cantar agora. Fez assim para mim, eu disse, mas como agora? Viu uma música aí, vão cantar aí. Eu cantei naquele dia. E dali deslanchou, fui cantando toda a vida. Edi Santana volta ao microfone. E agora, para cantar o bolero Flamingo. Flamingo, para que me tentar se o passado. A comunicação em Santa Catarina, as emissoras de rádio tinham praticamente a mesma programação. E, de repente, em 54, surge esse fenômeno que mudou totalmente a ideia, a forma de se fazer rádio. Isso se deve a Francisco Mascarenhas, um elenco enorme, como era o da Rádio Diário da Manhã, numa multiplicidade de programas que se sucediam de domingo a domingo, programas de auditório, inclusive, nas sequências a modelar, dentre tantos outros. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Estamos iniciando a apresentação de mais um programa Encontro com o Cinema pela Rádio Diário da Manhã, endereçado aos amantes da sétima arte. Era a abertura. Conheci Gustavo Neves Filho, que já trabalhava lá, e me influenciei com isso. E fiz uma coisa muito interessante que até então não tinha acontecido no rádio. Porque o rádio aqui em Florianópolis só se preocupava com política e futebol. Tá? Eu levei o cinema para o rádio. Fiz um programa especializado chamado Encontro com o Cinema, onde eu fazia comentários sobre os filmes em exibição, não deixava de lado a trilha sonora de filme para passar um programa de meia hora mais ou menos. Eu fazia questão que tivesse bastante música do cinema, né? Então tocava 2 ou 3 músicas dentro daquele programa. Às vezes fazia pequenos concursos com perguntas relacionadas com o cinema, distribuindo ingressos para o cinema, e a audiência era boa realmente. Então era 3 vezes durante a semana, pela manhã no horário de 9h30 e aos sábados às 2 da tarde. Conforme me narrou o Antônio Severo, o Adolfo Zigueri profissionalizou o jornalismo aqui em Santa Catarina. Até a chegada dele era uma coisa mais amadora e mais espontânea, cada um mais do seu jeito, né? E ele profissionalizou, quebrou paradigmas, né? E anulou muitas influências que aconteciam naquela época, políticas, limites. Foi uma pessoa que realmente quebrou tabus. As novelas eram muito concorridas, bastante mesmo, eram muito boas, principalmente quando passou para Diário da Manhã, porque aí a Guarujá tirou mais esse negócio de rádio teatro e ficou mais com a parte de esporte, aí já o programa de auditório, de música, aquilo, muita gente saiu, foi para Diário da Manhã, entende? Aí a Rádio Diário da Manhã tornou-se a emissora mais popular da cidade. Aí veio o elenco inteiro da Rádio Guarujá para a Rádio da Manhã. Não só de rádio teatro, como os locutores. Os principais locutores da Rádio Guarujá vieram para a Rádio Diário da Manhã. Tudo gente experimentada, já fazendo rádio teatro bonito, com qualidade, com produção, com tecnologia de contra-regra, de sonoridade, enfim, dominando aquilo ali. Teve época de se ter mais de 20, 30 radioatores envolvidos na programação, não só de novela, como também das peças, né, que eram peças completas, e também a programação de rádio de auditório, que usava muita dramaturgia de humorismo, que é uma coisa que praticamente não se conta, mas é um dos grandes segmentos do rádio teatro, é o rádio teatro humorístico. Tá? E nos programas de auditório, então, era uma das grandes atrações, era a atração
do humorismo, da música, não é? E das atualidades que passavam por ali, os cantores locais e tudo mais. Então, com isso, aconteceu esse fenômeno de que o Rádio Teatro de Santa Catarina também foi valorizado. Eu nunca insisti para fazer novela. Eu fui por uma necessidade. Faltava alguém para fazer aquele personagem, aquele papel. E aí, como eu já era locutora, o Palmeiro da Fontoura perguntou se eu poderia fazer. Eu disse, posso, vou experimentar, vou fazer um teste. Eu li, dei as entonações conforme ele me instruiu, saí bem e daí eu continuei. Não é que eu fui procurar a novela veio me procurar. Uma vez nós morávamos na quinta e uma vizinha... Isso não me interessa, dona Catarina, não me interessa. Eu quero saber a respeito desse homem que entra em minha casa todas as noites, quando eu me encontro ausente. Pois bem, meu senhor. Ele fica rondando aí pela frente. Assim que o senhor sai, sua esposa vem à janela. Faz um sinal e ele vem sorrateiramente, sobe as escadas e a porta é aberta. Radioteatro ele possui várias modalidades. Então, por exemplo, radionovela é uma modalidade de radioteatro, porque radioteatro nada mais nada menos que encenação no veículo rádio. Né? Radioteatro é igual a radionovela. Radioteatro é igual a seriado. Né? Radioteatro é igual a soap opera. Radioteatro é igual a peça completa. No início, não havia capítulos diários. Havia novelas, por exemplo, segunda, quarta e sexta. Havia também terça, quinta e sábado. A única folga era no domingo. Soap opera é aquela novela interminável, né? Novela de 5 anos, 10 anos. Né? Na Inglaterra, a tradição é fortíssima. De soap opera. A Alemanha, a mesma coisa. Na Inglaterra, existem novelas de 60 anos. Então, atravessou muitas gerações. E também temos a peça completa, que é uma encenação, que ela pode durar, por exemplo, 1 hora, ou pode durar 3 horas. E nesse caso, ela é dividida em partes. Eu começava a escrever o primeiro capítulo. Conforme ia se desenvolvendo, eu ia mudando, ia esticando, ou encurtava, ou, no caso de um impedimento de um artista que teria de viajar, não é? Eu fazia o cidadão, o ator, também viajar na novela, não é? Quando, por qualquer motivo, ele deixava a rádio, eu era obrigado a dar um jeito, matar, né? Essas coisas assim, né? Novelas começaram a se compridar após o advento do Direito de Nascer. Foi uma novela aqui do autor mexicano, Félix Cañé, e que tinha 260 capítulos. Essa novela levou 2 anos, não é, no ar, na Rádio Nacional do Rio. Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. Graziela lhe disse que ele era o único convidado e Alberto Limontas lamentou a ausência de Isabel Cristina. Então, o comércio daqui também queria uma novela, aqui, não é? Uma novela grande. Então, uma novela de 80 capítulos é uma novela curta. Então as novelas, não é, para ganhar uma aceitação, começam, então, tinham de ter de 150, 200 capítulos para cima. Né? Então aquilo era passado para mim e eu lia tudo e fazia uma sinopse. Fulano é o bandido, ciclano é o mocinho, terceiro isso, tudo, qualquer peça que entrasse tinha a descrição quem era. Que é para o diretor selecionar quais eram os atores a ser. Então, ele recebia isso e me passava um molho de capítulos e eu batia.
separava um por um, são 30 pessoas que vão trabalhar hoje. Aí eu fazia de cada página mais 30. Eu tinha que botar embaixo do personagem um risco para ele acompanhar todo o desenrolar da história, porque era 1 ou 2 microfones e todo mundo estava em volta, tinha que saber a hora que entrava. Tinha umas do Gustavo, mas a maior parte das novelas eram de autores de fora. Autores já conhecidos lá da Rádio Nacional, e eles compravam, né? E a gente fazia as novelas. O nosso diretor era o Aldo Silva, ótimo, ele era exigente, ele também trabalhava muito nas novelas, né? Ele nos orientava assim: vocês têm que chegar aqui meia hora antes para fazer a leitura antes, né? E também eles tinham compromisso de botar no quadro todas as novelas, todos os dias em que eu trabalhava, a outra trabalhava, porque tinha dias que eu não trabalhava, mas a outra trabalhava. Então ali estava tudo esquematizado. Durante o mês inteiro você sabia. Tal dia, novela das 10, novela das 8, tal dia, tal dia. Então você já podia, por exemplo, fazer o seu programa da sua vida, sabendo que naquele dia você não ia trabalhar. E o resto você tinha que fazer. Mas era bom. O diretor ficava junto. Ou ele ficava do lado de fora, junto do vidro, ou ele ficava do lado de dentro para poder dizer alguma coisa de longe. Então, tudo já era combinado, sabe? Tudo era combinado, porque de repente, se alguém falha, alguém tem que entrar naquele horário. Então, quando ele fazia assim, o técnico já sabia que ele tinha que levantar a música. Quando ele fazia outro, o de som, de estúdio, sabia que tinha que botar um barulho. Então, tudo era combinado assim. Eu entrei para a rádio como operador de som. Posteriormente, fui discotecário, acumulando as duas funções. E depois eu comecei a fazer a sonoplastia, inclusive foi considerado... Até eu tinha um diploma de melhor sonoplasta, mas só podia ser eu mesmo, porque não tinha mais ninguém. E depois, então, eu fui para o departamento de notícia. A essa altura, eu fiquei 24 anos no rádio. O sonoplasta é aquele que faz todos os ruídos, principalmente de novela. Por exemplo, vamos dizer, a música trágica. A gente tem que... O sonoplasta lê primeiro a novela, porque aquilo é feito em capítulos. Então, aí está escrito, por exemplo, uma cena trágica, aí a música tem que ser trágica. Uma música de passagem de tempo, tem que ter a música de passagem de tempo. As expressões é que são fantásticas no roteiro, né? Então tinha uma cena romântica, você assistia a cena no ensaio para ver que tipo de música você ia colocar. E no roteiro que o produtor, o autor da novela escrevia, geralmente ele botava assim, né? Passagem melodiosa romântica para um casal apaixonado. E aí quando vinha uma cena dramática muito forte, ele colocava lá, né? Arpejo fulminante. É a hora que o cara vai dar um tiro e entra aquela música tchan, 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 para dar clima na cena, né? É uma coisa que eu gostava muito. Eu vibrava com aquelas entradas assim dessas músicas dramáticas na hora da cena, que levanta a música e sobe junto com o ator e a atriz no momento da cena. Por que parou, Gabriel? Eu já lhe disse que aqui está bom. Surpresa? Você me enganou, Gabriel! Você é um covarde, um bandido, miserável! Não adianta, dona Margarida. Pode gritar que ninguém ouvirá. Ninguém. Este lugar é completamente deserto. Ninguém virá ao seu socorro. Ninguém. Não adianta fugir, não adianta correr, nada. A senhora jamais encontrará o caminho de volta. Volte, dona Margarida. Eu sei que... Hein? Hã? Meu Deus. Você... Não pode ser. Você não pode estar aqui. Largue-me! Eu prometo que irei pra longe, eu prometo! Eu
Você me sufoca! Os jargões, eles são quase que guias sonoros para os espectadores. No Direito de Nascer também é encontrado uma personagem, a Condessa de Monteverde, que ela é manca. E ela tem também um jargão. Assim, é assim que eu sou assim. E muitas vezes, quando ela vai entrar em cena, aparece o som de alguém que fosse coxo. Quer dizer, a personagem ela é desdobrada. Ela é feita a voz por um ator e o seu corpo, ou o ruído desse corpo, é feito pelo contra-regra, que tem que dar a ideia para o público de que essa personagem está chegando. Então ela chega com um som marcadamente ritmado, como se fosse de uma pessoa manca. E logo depois, para que se confirme quem chegou, é dito o jargão. Aí é assim que eu sou assim. Reforça-se por um procedimento de redundância necessário para que se crie vínculo com a audiência. E um dia no caminho que cruzaban nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos separó a los dos. Y desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante, podremos ya vivir. Ni cerca ni distante, podremos ya vivir. Era um programa de meia hora. O patrocínio era de Miller Filhos. E eles da letra, eles faziam assim, um script. E o Aldo fazia, o Aldo Gonzaga era o pianista que acompanhava. Fazia um fundo musical e o locutor fazia a lábia lá, né? De coisas de amor, assim, né? Aí eu entrava cantando a música, mas tudo baseado na letra que eu ia cantar, da música que eu ia cantar. Então era assim, o programa se desenvolvia assim. Bom, o rádio é um excelente canal de comunicação, ainda hoje, apesar da presença da televisão, porque ele deixa a tua cabeça livre. Você ouve e imagina. A televisão não, você impõe a imagem, impõe. Você aceita ou não aceita, né? O rádio dá liberdade de imaginação. Né, as histórias do rádio não só permitem as pessoas imaginarem, né, os cenários que são descritos, a gente conduz a imaginação das pessoas de uma maneira muito fácil através do rádio, embora nem sempre as pessoas tenham que criar imagens visuais quando ouve rádio, né? Muitas vezes, quando a gente ouve um noticiário, a gente não imagina a cara do locutor, porque o texto não nos conduz a isso, né? Isso é uma decisão de quem faz o programa. Conduzir a imaginação das pessoas para onde quer que elas levem, né? Mas, além desse aspecto de conduzir a imaginação, tem esse aspecto de você estar trabalhando no tempo real da percepção da pessoa. Então, isso dá uma força emocional muito grande para toda a linguagem que se faz através do som. Estão batendo na Deixa eu Henrique, eu vou abrir a porta. Não se levante. Eu vou ver quem é. Não se surpreende, minha senhora. Isso teria que acontecer mais cedo ou mais tarde. Luísa? Alô, Renato. Sinto perturbar o seu divertimento. Eu...
Eu só não gostava de fazer papel de criança, mas a minha irmã, a Neide, ela fazia muito papel de criança. Eu não, porque você pode fazer o papel, engrossar a voz um pouquinho, fazer papel de senhora. Depois afinar um pouquinho, fazer papel de menina moça. E depois, um pouquinho rouquinha, fazer papel de uma mulher, já assim, uma senhora, não tão senhora. Você não quer sair comigo hoje? Por quê? Tem outras. Menina, vá dormir. A mamãe quer que você vá para a cama já. E assim vai fazendo. Eu trabalhei mais em radionovela como narrador. Aquele que faz as ligações entre um período e outro, ou na abertura do capítulo, porque no capítulo anterior, mas assim, né? Então eu fazia essa parte, mas graças a uma tarimba que eu peguei e tudo mais. Então você geralmente fazia locução comercial, locução de radiojornalismo e apresentação de programa. Eu estendi essa aqui também para o auditório, que a minha grande repercussão foi como apresentador de auditório. Quer dizer, o locutor comercial fazia modulação quando ele dá: senhoras e senhores, nota de falecimento. Faleceu hoje nesta cidade, tá? Então ele dava aquele... E se eu falo mais perto do microfone, a voz fica mais grave ainda, fica mais significativa, e ao final assim tinha um gongo, fazia dom. É o gongo que era para dizer que agora volta o comercial. Então, essa característica do locutor. Agora, me perguntasse o narrador. O narrador é um locutor com esse padrão e uma belíssima capacidade de interpretação. Alma Sertaneja, o nosso programa roceiro de todas as segundas-feiras. Nos programas à meia-noite, né, você dizia: boa noite, senhoras e senhores, né? Aqui estamos invadindo a penumbra nostálgica do seu ambiente à meia luz para lhe falar palavras de amor. E aí começava no ar um tango à meia-noite, fim de noite musical, música, teu nome é romance. Muitas mulheres eram donas de casa, porque naquela época era assim. As mulheres tinham esses afazeres domésticos, cuidavam da casa, do marido e dos filhos. Elas ficavam em casa e o rádio era a fonte de informação. E depois que elas faziam todos os afazeres domésticos, elas sentavam ao pé do rádio para escutar as novelas. A mãe da minha mãe era que gostava mais das novelas, mas a novela que passava lá era mais à noite, que ela também não... Ela tinha que cuidar dos afazeres da casa durante o dia, e assim, depois das 6 horas, sempre tinha um pouquinho mais de folga, né? Não é para admirar por quê, vizinha? Ora, minha filha, essa gente aí gosta de folia. Seu marido não é disso. Seu marido não bebe, bebe? Não, senhora. Seu marido não fuma, fuma? Não, senhora. Seu marido não joga, joga? Às vezes um vesprinha familiar. Pois é, minha filha, é como eu estou dizendo. Não foi de admirar que passem para trás seu marido, não será, aliás. Imagine um homem que não bebe, não fuma, não joga, não pode entrar nessas paradas altas, minha querida. Um dia eu vou ser atriz também, se Deus quiser. Eu falava, né? E aconteceu que eu passei uma vez pela Anita Garibaldi, tinha teste, eu entrei e passei logo. Mas trabalhei escondido da minha mãe. E o nome que eu dei, Janine Lúcia, era uma revista, Capricho, que eu tirei, né? Para não botar, para ela não saber que eu estava na rádio. Por que o público feminino? Porque o público feminino é que decide, ou que pelo menos decidia, o que comprar e onde comprar. Esse público feminino era a mulher do lar, portanto que ela não trabalhava fora. Então ela ficava em casa todos os períodos, levantava cedo, ia arrumar casa, mas ia arrumar casa e ouvia o rádio. Né? O que se tentava vender para a mulher? Todo tipo de produto, principalmente produto de limpeza, medicamentos, né? Era mais ou menos o suprassumo. Os jornais impressos na época tinham as propagandas publicitárias das lojas, enfim, que queriam divulgar os seus produtos. Com a entrada da rádio,
todos esses produtos que anunciavam nos jornais impressos passaram a anunciar nas rádios. Também dentro dos programas de rádio, as radionovelas recebiam esses patrocínios, não só na abertura das novelas, como era Colgate-Palmolive, que patrocinava a rádio teatro, como dentro da programação das rádios também existia. As atrizes que usavam, né, os produtos dentro da programação, dizendo, olha, eu comprei aqui a panela tal, e essa panela é ótima, e ela fazia toda uma encenação, o que hoje se chama de merchandising. Na época, eles já usavam esses produtos dentro das programações. Talco Palmolive pra família, perfuma de verdade, refresca de verdade, suaviza de verdade. Talco Palmolive é qualidade. Senhora, sente-se e escute. A mãe é responsável pelo conforto do marido e dos filhos. Talco Palmolive é feito para toda a família. Talco Palmolive dá mais frescor, mais perfume, mais suavidade à sua pele, porque é o único talco feito com HX, o ingrediente que garante especial proteção contra as irritações da pele. Talco Palmolive continua essa sensação de limpeza saudável do banho. Talco Palmolive é qualidade. Depois do banho, quando faz calor, use talco Palmolive para a senhora, para seu bebê, para seus filhos e para seu marido. Use só talco Palmolive, feito de propósito para toda a família. Toda a família gostou, troque agora mesmo para o talco Palmolive. Claro, nós estamos falando de multinacional, que foi um grande diferencial da Diário da Manhã. As multinacionais não atacaram de forma incisiva na Guarujá. Eu lembro que naquela época, a maioria das novelas, pelo menos na época que eu apresentava as novelas na Guarujá, a maioria delas eram patrocinadas pelos laboratórios Colgate-Palmolive, Gessi-Lever, Sidney Ross. Exatamente. Quando nós falamos de rádio teatro, nós não podemos deixar de falar das lojas da Modelar. Também a seção masculina de Amodelar está concedendo 13 facilitadíssimas mensalidades nos elegantes ternos de puro linho para homens e rapazes. E na região, né, mas aí atuava muito mais em peça completa, né, era o Leonardo do Céu, a empresa Leonardo do Céu que produz o Guaraná Pureza. Então eles patrocinaram por muito tempo, agora fugindo das radionovelas, um programa chamado Alma Sertaneja. O Alma Sertaneja é um programa criado pelo Aldo Silva, e o patrocínio, durante muito tempo, foi exatamente do Leonardo Céu, que fica em Rancho Queimado. Alma Sertaneja, um presente semanal de Eugênio Portela e Leonardo Céu. Sempre que você pede, Pureza está pedindo um refrigerante absoluto, o melhor e mais antigo refrigerante fabricado em nosso estado. Eu acho que foi muito importante, porque até hoje nós estamos com esse elo de ligação e procuramos e temos uma boa aceitação dos nossos produtos no mercado. Foi por causa disso? Foi do princípio que foi bem iniciado. Que colocamos o produto onde tinha um pouco mais de massa humana para consumir também. Não adianta ter o produto e não ter quem consome. Isso tem que ser divulgado, não pode ficar lá em Rancho Queimado. Houve abertura, sim, houve para discutir o racismo. Porque Florianópolis aqui era um espaço muito racista. Então havia novelas. O Gustavo Neves Filho escreveu uma novela, O Direito de Amar, né? Então havia o relacionamento. Um cara negro começou a namorar a filha do patrão, que era branca. Yeah.
ele queria realmente colocar ou trazer à tona essa questão do racismo, porque o racismo ele era muito forte, né, mas as pessoas queriam abrandá-lo, e ele não era leve. A gente se relaciona com o ouvido de uma maneira diferente do que a gente se relaciona com os olhos, né? A gente percebe as coisas de uma maneira diferente. Normalmente, quando a gente olha para alguma coisa, como vocês estão olhando aqui na tela, né, vocês me percebem como uma coisa fora do corpo de vocês, né? E ao mesmo tempo vocês estão escutando a minha voz, e a minha voz chega até vocês, toca no corpo de vocês. Isso estabelece uma relação completamente diferente entre o som e a imagem. E quando a gente fala do rádio, que é um som sem imagem, vocês não têm essa tela que está à minha volta, que delimita até onde vai a comunicação, né? O som se espalha pelo espaço sem nenhum limite. Isso cria uma outra relação também, né? O som bate na parede e volta do outro lado, né? O som não tem esse limite físico. Então, isso explica um pouco porque a gente tem uma relação emocional tão grande com o som. Por exemplo, na música, né? Por que a música nos emociona tanto? Justamente porque a gente não consegue ver a música de fora como a gente vê uma tela, como a gente vê um quadro, né? A música nos envolve completamente. A música vem até nós. Hoje, se o sono não vier, vou tomar uma droga qualquer. O som não tem delimitação nenhuma. Ele se desenvolve unicamente sobre o tempo. E é interessante porque o nosso cérebro se desenvolve unicamente sobre o tempo também. A nossa maneira de perceber as coisas. Hoje eu quero dormir e sonhar com você. O tempo é a quarta dimensão do espaço e por isso a gente não enxerga o tempo. E por que a gente não enxerga o tempo? Porque o tempo é o nosso ponto de vista, é onde a gente enxerga as outras 3 dimensões, né? Então, como o tempo é o nosso ponto de vista e o som se desenvolve no tempo, o som se desenvolve ao mesmo tempo que o nosso ponto de vista. E por isso nos emociona tanto, nos surpreende tanto, nos causa tanta surpresa, né? Eu não peguei essa época, obviamente, né? Mas a minha mãe foi uma rádio ouvinte, né? E ela conheceu a Rádio Guarujá, conheceu o Diário da Manhã, tinha seus ídolos, era fã do Zininho, fã do Aldo Silva, não frequentava muito o auditório porque a família não deixava, enfim, né? Então, e eu lembro assim da minha mãe, eu criança, minha mãe contando essas histórias para uma tia, para outra tia. Lembra quando a gente fazia isso, quando a gente, o Zininho cantava tal música, essa radionovela que era por essa atriz, essa atora, a Neide Maria Rosa, enfim. E isso foi me despertando o interesse, né? Cansei de ouvir a minha mãe cantando programa de início do Bar da Noite, ou ela lembrando do Bar da Noite. Juca vai apagar um minuto e acabou a noite, o Bar da Noite. Tristonho sindicato de sócios da mesma dor. Que é o refúgio barato dos fracassados do amor. Ondas invisíveis carregadas de emoção aceleram a frequência do coração. Drama, mistério, um suspense de matar.
romance, comédia, a radionovela está no ar. Eu tinha uma paixão muito grande pelo radioteatro. Não tinha para ser ator, não queria não. Meu negócio era o som, era a sonoplastia, que eu tinha uma adoração muito grande. Ah, sim, da saudade, né? Que a gente se dava assim com todos os colegas. A gente não viu mais ninguém, todo mundo sumiu. Voltar àquela idade, né? Não seria bom. É muito impossível, né? Mas não, o tempo era bom. Todos nós temos a nossa época boa. Você tem, ele, todos nós temos. O nosso tempo sempre foi o bom. Saudade daquela turma, daquela conversa antes de entrar no estúdio. E a gente, às vezes, alguém dizia alguma palavra assim errado, alguma coisa que começava a rir, então a gente tinha que aguentar o riso. Isso é muito importante, tinha que aguentar porque era rádio, se fosse televisão era pior, né? Mas foi períodos assim muito bom. Eu tenho muitas saudades, sinceramente. A única coisa que eu tenho saudade é porque hoje eu sou velho, naquela época era novo, né? Só isso, mas não. A gente tem coisa de colega, porque uma grande maioria de colegas já estão no outro andar, né? Então a gente tinha muitos amigos, essa coisa toda, né? Olha, que eu tenho saudades. Ai, acredito que tudo, os bons amigos que a gente fez, né? Tenho saudades, assim, daquela afeição que tinha o meu pai e o seu Furtado junto a gente, o cuidado que eles tinham com a gente, né? Tenho saudades da Rádio Guarujá, das pessoas que trabalhavam lá, como a Cica Baloteve, Díbio Xerém, Antônio Severo, Aldo Silva, né? Aquela turma toda que trabalhava lá, a gente eram amigos, entende? Lá dentro, sabe? Então eu tenho muitas saudades, tenho saudades de muita coisa boa. Bom, um cara que está com a minha idade é obrigado a ter saudade, né? Sim, claro. Muita. Você hoje faria o rádio de novo, começaria a carreira no rádio? Eu começaria de novo no rádio e tenho a impressão que faria por mais tempo. Ela se chamará Adélia, em homenagem à avó que não a conheceu. Meu amor, meu querido bem. Assim todos estaremos felizes, todos. Mais que isso, Cristina. Que é isso, meu bem, chorando? É de felicidade. E só agora compreendo o que minha mãe me disse uma vez. O choro das mães é triste e continuado. É amargo muitas vezes, mas é doce e suave em poucos momentos de ternura como este. Estas lágrimas são benditas, pois são minhas lágrimas de mãe. Pois é, amigos. Até agora eu falei. Se disse bem, tudo bem. Se o fiz mal, perdoem. O que eu falei não importa. Falei porque já me habituei a dizer alguma coisa para vocês. Mas agora vocês vão me perdoar. Vou parar de falar.